Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Será que eu é que sou fanático ou não se obedecem à palavra de Deus? Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog, gente. Gente, o que a gente tem aqui para dizer é o seguinte. Deus, Ele é bom, Deus Ele é amor, Deus Ele é misericordioso. Mas Deus, Ele só mostra isso quando não há rebeldia. Quando as pessoas, elas não se rebelam contra a palavra dele. E muitas pessoas, elas confundem a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, sabe? Para que acham assim, podemos fazer o que queremos. Para que Deus enviou os profetas? Para que Deus enviou? Será que Deus enviou profetas apenas para eles apanharem? Será que Deus enviou o apóstolo Paulo para que ele viesse apenas a ser apedrejado? Será que ele enviou Jesus apenas para que Jesus viesse ser espancado? Será que Deus ele não queria mostrar para as pessoas que se deve obedecer à palavra dele? Será que Deus ele não enviou os servos dele para que as pessoas pudessem entender que elas têm que obedecer à palavra dele ou vão pagar gravemente por esse erro? Vamos abrir aí em Jeremias 1, do 11 ao 14. Diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse meu Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Nesse momento da palavra de Deus, Deus diz que Ele vela para que a palavra dele venha a se cumprir. E ele disse aqui pela segunda vez, a qual ele disse assim para Jeremias o que ele estava vendo. Ele faz uma palavra dizendo que se descobrirá um mal, né, do norte de Israel, do lado de Jerusalém, sobre todos os habitantes da terra. Veja bem que essa palavra ela se refere aos moradores da terra, não se refere, né, só ao povo dele. É o que a gente sempre diz aqui, as pessoas elas têm confundido a bondade de Deus achando assim que mas aí eu não vou ser afetado por esse mal porque eu vou estar arrebatado. Mas onde é que a palavra de Deus ela diz que as pessoas que desobedecem à palavra vão ser salvas, vão ser arrebatadas, vão ser livres do mal que vai vir sobre toda, diz aqui, sobre todos os habitantes da terra. Então, nós costumamos a olhar, né? E Deus ele fala assim: o que você vê, Jeremias? E Deus fala algo para Jeremias. Então, o que acontece? Às vezes a gente vê, né? As pessoas elas dizem assim que os nossos olhos são maus. Mas, gente, os nossos olhos são maus ou as pessoas que têm que parar de fazer besteira, fazer charopada, fazer, sabe, coisas que não convém, né? Diante da palavra de Deus, já falamos aqui da missionária que começou a alisar um irmão dentro da igreja, né? Pegar no irmão, alisar não, pegar nele. Falamos também muitos exemplos da Igreja Universal sobre cobrar, né, para receber o Espírito Santo, o bispo dizendo que bebe vinho, o povo se desviando de uma tal maneira, gente, sabe, vendas dentro das igrejas. E nós estamos errados, é nós que temos os olhos maus, não são eles que estão fazendo obras más, são a gente que tem o olho mau. Nós que somos fanáticos, nós que somos perturbados, nós que somos... Eles quebram a aliança com Deus e nós estamos errados. Agora, será que Deus, ele mostra para Jeremias algo, né, para ele falar com Jeremias? Porque, gente, a palavra de Deus ela diz assim, olha, clama, né, em alta voz e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E não é para se deter, sabe, é para falar, é para insistir, mesmo que as pessoas
elas venham a virar a cara pra gente, mesmo que as pessoas elas venham, sabe, querer, sabe, tipo, nos bater, nos agredir fisicamente, verbalmente, nós temos que falar. E as pessoas elas têm achado que a vida com Deus é uma vida sem se negar. É isso que elas acham, que elas não precisam se negar. Que Deus ele é bom, então nós podemos viver da maneira que queremos, né? Podemos aí causar aí escândalos, né? O esfriamento da obra de Deus, das coisas de Deus. Então as pessoas elas não se preocupam mais assim, será que isso agrada a Deus? Será que isso agrada a Deus? E aí Deus mostra na palavra dele, qual haverá um dia que Deus ele trará o mal sobre todos os habitantes da terra. Como as testemunhas de Jeová, elas querem ficar na terra. Então, elas querem o mal. E a gente vai falar aqui, nós somos as pessoas que estamos contaminando a palavra. Nós somos os fanáticos, nós somos os doentes. E as pessoas, elas se calam, elas tampam o ouvido, elas apedrejam, elas ferem o culto, nossa vida. Elas procuram, gente, achar motivos para nos entregar ao inimigo, né? Caluniando, difamando nossa vida. Aqui, gente, nada mais é do que um blog, né? Não sou pastor, e aqui é um blog que busca agradar a Deus, trazendo a palavra dele com verdade, mostrando para o povo que não é da maneira, que nem ontem postou uma cantora na página dela do Facebook, uma foto a qual um pastor ou um bispo, eu não sei ao certo, ele entrou na Igreja Universal com um carro importado, atravessou ali o meio do corredor, ali onde tem, né, os bancos, até o altar, um carro importado, e o povo tocando no carro, para determinar que ia ter um carro igual, alguma coisa assim. Então, gente, o que as pessoas estão buscando? Será que elas buscam o reino de Deus? Ou será que elas buscam só os prazeres, sabe, as coisas do mundo, as coisas que vão perecer, as coisas que vão enferrujar, as coisas que vão se acabar? Sabe, então as pessoas elas estão assim como, tipo, como bichos presos, né, em jaulas, a qual você chega ali como um leão e você joga um pedaço de carne e o leão faz o que quer, o que você quer por causa do pedaço de carne. Nós temos que lembrar que esse povo que está cego, que está sendo guiado por cegos, né, eles estão sendo levados a tipo assim, abandonar toda a sua riqueza terrena, sendo que as pessoas que estão guiando elas não abandonam a riqueza terrena, né? As igrejas que ficam sugando o povo, né? Elas querem sugar. Então elas têm que mostrar coisas atrativas, sabe? Coisas assim que venham a encher os olhos dela, porque quem é que vai lutar pelo reino de Deus? Então elas querem ver, então elas veem o carro importado, então elas querem tocar, elas querem pegar no carro, elas querem determinar. Só que elas não lutam pelo reino de Deus. Elas não lutam, mas Jesus aqui, Deus na palavra dele, para Jeremias, disse que o mal, ele vem sobre todos os habitantes da terra. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, que enquanto elas estão aqui na terra, Deus ele vai tomar conta delas. Deus ele vai cuidar, Deus ele vai, sabe, ele vai prosperar, ele vai, tudo que for preciso você ter para sobreviver, Deus vai te dar. Mas a preocupação, ela está aqui nessa passagem, qual diz assim, ó, porque, e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então as pessoas não estão preocupadas com aquilo que vai vir sobre a terra, sobre eles. Do que vai adiantar, gente, um carro importado? Se virar o mal sobre todos os habitantes da terra, o carro importado ele não vai te salvar. Então as pessoas não estão preocupadas em agradar a Deus.
Aí vi fotos aí de pessoas aí. Nós não estamos aqui, gente, para julgar ninguém. Quem é que vai julgar você? É Deus, é o Senhor, né? Nós estamos aqui para falar da palavra. Trouxemos aqui palavras, muitas palavras sobre do que deve ou não ser feito. Trouxemos aqui palavras do caminho que você tem que trilhar para você alcançar o Senhor Jesus, né? Aí as pessoas, elas fazem aquilo que elas querem, e mesmo ouvindo a palavra, sabe, elas continuam no erro, no caminho errado, mesmo ouvindo que está errado, só que elas dizem que estão salvas, elas dizem que não tem problema, elas falam assim: você é fanático, você é um fanático, você é um louco, você não tem o Espírito Santo, você está sendo guiado pelo diabo, né? Mas, poxa, eu me pergunto, eu pergunto para você, será que Deus então ele vai salvar as pessoas que estão em desobediência à palavra dele? Essa é a pergunta. Porque, gente, se é tão simples assim, por que vamos negar a nossa vida, andar fora ao curso desse mundo? Nós não estamos, gente, aqui para dizer para você que você tem que ser fanático, sabe? Eu sei muito bem o que quer dizer essa palavra. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, que quando a palavra ela for dirigida para a sua vida, quando a palavra ela for, tipo, mostrada para você, você tem que analisar, você tem que observar: poxa, será que eu estou errado? Será que a minha conduta está errada? Será que eu estou desagradando a Deus? Então, gente, é essa preocupação que não tem mais hoje. Nós não estamos aqui falando do vinho, nós não estamos aqui falando da bebida, nós não estamos falando de nada, nós estamos falando da preocupação em agradar a Deus, né? Porque as pessoas, elas não se preocupam: será que eu estou causando escândalo? Será que eu estou desagradando a Deus? Será que eu estou salvo? Se eu morresse agora, para onde que eu vou? Né? As pessoas não se preocupam. E se Jesus arrebatar a igreja, eu serei arrebatado? Gente, não é por obras, né? Não é por obras. É para que ninguém se glorie. Mas você tem observado os mandamentos? Você tem guardado os mandamentos? Porque Deus, ele diz que vela pelo cumprimento da palavra dele, né? Para cumprir, né? E as pessoas, elas têm vivido de qualquer maneira. Não se negam. Elas não estão se negando. Elas não estão... Porque, será que elas acham que porque elas estão indo para a igreja, elas estão se negando? Será que porque Jesus, ele se direcionou aos fariseus, aos mestres da lei, as pessoas que viviam na igreja, as pessoas que estavam ali falando de Deus, as pessoas que estavam ali 24 horas, tanto que ele fala os falsos profetas, as pessoas, aqueles que falam em nome dele, coisas que ele não falou. Então ele está se referindo a um tipo de pessoas que se separam para fazer a obra. E diz a palavra de Deus que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome falamos nossas línguas. E aí ele diz que ele falará abertamente: não os conheço, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então, gente, vocês têm que ver o seguinte, que estar na igreja, que está fazendo a obra de Deus, não é garantia de salvação para ninguém. Agora você imagina, você faz a obra de Deus, você expulsa demônios, você profetiza, você fala em novas línguas, você faz tudo pela obra de Deus, e no fim de tudo você vai acabar indo para o inferno. Será que você vai achar que Deus, ele é justo a hora que ele te condenar para o lago de fogo e enxofre? Porque você não foi gerado para ir para o inferno. Você não foi gerado para ir para a perdição. Você não foi criado por Deus para isso, não. Mas você tem que obedecer a palavra. Importa obedecer a Deus. Importa, atentar a sua vida para a palavra. Você tem que estar atento, você tem que vigiar, você tem que estar vigilante. Quando alguém mostrar para você a palavra, tem que haver em você uma preocupação, porque virá o mal do norte sobre todos os habitantes da terra. Ele vai se descobrir do norte. E Deus já declarou, e Deus não volta atrás na palavra dele. Mas, Sofonias 1:8 até o 18, vamos ler a palavra de Deus, diz assim: ó: E acontecerá
que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestiduras estranhas. Então, Deus, Ele quer que você tenha a sua veste, mas que essa veste ela não seja estranha, ou seja, aquelas coisas que você faz, modos de viver, que sejam diferentes do que Deus quer, é estranho para Ele. Só que as pessoas, elas têm, sabe, vestido as suas vidas de maneira totalmente errada, totalmente contrária à palavra de Deus, totalmente contra o que Deus pensa, totalmente contra o que os apóstolos têm buscado mostrar na palavra dele. Apóstolo Paulo, João, Pedro, sabe, Jesus Cristo, sabe? Então as pessoas têm vivido ao contrário. Então as desculpas que elas usam é que elas não são fanáticas. Nós não somos fanáticos, nós aceitamos Jesus, mas Jesus ele disse assim, aquele que, sabe, tipo, perder a vida, né, por amor dele, vai achar. E aquele que achar a sua vida vai perder. Então Jesus ele deixa claro que é o modo de viver. Imagina você está aí numa festa de fim de ano, e todo mundo bebendo, mas você não está bebendo. Você não está participando desta mesa. Você está se negando. É como Daniel, né? Ele rejeitou os manjares que ofereceram para ele. Agora, se você se mistura, sabe, se tudo que as pessoas fazem, você também faz, qual que é a diferença? De você para o mundo. Qual que é a diferença de você para uma pessoa que busca Deus? Né? Eu vi um pastor comentando na igreja, achei muito legal. Ele disse que enquanto as pessoas estavam na praia, eles estavam buscando a Deus, eles estavam orando. Ele pode ter ido até para a praia, mas assim, houve um momento a qual ele separou para Deus, as pessoas estavam brincando, estavam ali na praia, estavam pulando, festejando, sabe, se divertindo, e ele foi lá e foi orar. Ele foi falar com Deus. Ele foi mostrar uma aproximação com Deus. E as pessoas não, a gente vê fotos aí, pessoas aí se embebedando, as pessoas aí com cara, né, de gente embriagada, sabe, não se preocupam que vão gerar escândalos, não se preocupam que vão afastar, que vão, sabe, tornar as pessoas que já estão fracas, mais fracas ainda, porque falam, nossa, olha como é que os crentes vivem, para que eu vou me converter? Para que eu vou pegar um compromisso com Deus se eu posso viver de qualquer maneira mesmo? Sabe, gente, a gente vê que as pessoas não estão preocupadas e se vestem com vestidura estranha. Né? Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-ei ouvir uma voz de clamor desde da porta do peixe até o uivo, desde a segunda parte. É grande quebranto desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso será saqueado a sua fazenda e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e das tensas trevas, dia de trombeta, dia de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos,
porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, gente, somos fanáticos? Sou fanático? O que é que está escrito aqui? Então, para muitas pessoas, isso aqui é uma leitura fanática. É simbólico, como diz a igreja é o templo, né, o Testemunho de Jeová. A Igreja Universal chamam de fanáticos. A Testemunho de Jeová fala que é simbólico. As Assembleias de Deus já deixaram de acreditar, porque vivem de qualquer maneira. Estão como cegos, né, guiando cegos. Então, gente, as coisas estão assim. Há fanatismo nessa leitura? Ou isso aqui não existe? Porque se não existe, gente, vocês podem rasgar, mas eu quero saber se rasgando essa palavra, se ela vai deixar de existir. Porque as pessoas, elas vivem de qualquer maneira. Elas estão, sabe, se embriagando, sabe, estão dormindo, estão no sono da morte, que não há como acordar. Tenho falado aqui muito, né, o avivamento da igreja, ela só se dará mesmo com o arrebatamento, não tem mais volta. As pessoas se esqueceram de Deus, elas vivem de qualquer maneira, elas buscam de qualquer maneira, a sua vida não está se negando, a vida delas não está se negando. Então elas têm, eu penso isso, então ela vai pegar e ela acha porque ela lê a palavra de Deus, então ela pode fazer o que ela quer. Ela acha porque ela lê a Bíblia Sagrada, ela faz o que ela quiser. Sabe, Deus não está vendo, Deus não tem problema, Deus, sabe, está tudo no maná, né? E aí, há um dia preparado, e a palavra de Deus fala assim, quem é que pode suportar esse dia? Quem poderá suportar? Né? A gente tem buscado falar, a gente tem buscado mostrar, né? E as pessoas, elas têm, você é fanático, você é um fanático, Alex. Não posso nem ser seu amigo, você é fanático. Você não tem Espírito Santo, né? Porque é muito fácil, né? O Espírito que eles falam que é santo, né? Que é o que eles estão falando, tipo, ele liberar para você fazer o que você quiser. Ou seja, Jesus, ele seria contra a palavra de Deus. O Espírito Santo que eles falam que tem, né? Ele é contra a palavra de Deus, porque fala que onde há o Espírito, há a liberdade de fazer o que quiser. O apóstolo Paulo fala que nem tudo convém fazer, né? Então, há uma liberdade, nós podemos fazer o que nós queremos. Mas por causa do irmão, a gente for escandalizar, a gente não deve fazer. É isso que diz a palavra de Deus, né? E as pessoas, elas têm amado a Deus sobre todas as coisas, mas esquecido de amar o próximo. Sabe, o amor pelo próximo, ele se acabou. Só que temos que lembrar o seguinte, que quem quebra um mandamento, quebra todos. O mesmo Deus que falou não matar, ele diz para não roubar também. Então, se não há amor ao próximo, não há amor a Deus. Então, temos que lembrar disso aí, né? As escrituras estão aí, a palavra de Deus está aí, né? E as pessoas dizem assim, Deus fala assim, o que você está vendo? Várias vezes Deus falou, olha, esse povo, ele é assim, esse povo, ele é assim, você pode ler Ezequiel. Será que Ezequiel, ele estava com maus olhos? Deus estava mostrando para ele um tipo de povo. Você quer acompanhar aqui? Vamos ver aqui rapidinho. Nós já estamos encerrando esse vídeo. Diz aqui a palavra de Deus em Ezequiel. Cadê Ezequiel? Tem muitas pessoas, gente, elas nos criticam porque elas acham que a gente vai nas igrejas para ver as coisas erradas. E não é. A gente vai para a igreja para buscar. Mas às vezes a gente vê algumas coisas que é absurdo, sabe? É absurdo, sabe? Temos que falar, porque isso aí é em geral, está acontecendo em geral. Então assim, Ezequiel 2 disse assim, ó. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito, e quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje.
E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, ele está dizendo aqui o tipo de pessoa. Será que os olhos de Ezequiel eram maus? Só que ele falou, olha, estou em pé que eu falarei com você. Eu vou te enviar as nações rebeldes, porque se rebelaram contra mim. Porque aqui fala, né, a pessoa pode falar, mas foi para o povo de Israel. Mas fala aqui, ó, cara, ó, eis que vos envio, né, aos filhos de Israel e às nações rebeldes. Né? Mas eles saberão que esteve no meio deles um profeta. Né? Deus envia profetas no tempo de hoje. Né? Porque, como disse Paulo, foi colocado para ele a obrigação de pregar o Evangelho. Então, muitas pessoas, elas pensam que a gente está aqui porque a gente não tem que fazer. Elas acham que a gente está aqui falando porque a gente não tem que fazer. Nós temos olhos maus, né? Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.